E acho que o Flamengo nessa... Eu não menosprezo essa vitória, não. Acho que o Flamengo tinha um jogo muito mais difícil que o do Palmeiras, mas muito mais difícil que o do Palmeiras. E o Flamengo ganhou com sobras, né? Na verdade, acho que essa rodada era mais pró-Palmeiras, o Bragantino vem muito mal. E o Botafogo oscila demais, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, às vezes ele faz bons jogos e tal. Ontem tinha muitos problemas, jogo com uma zaga improvisada e tal, e foi presa fácil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos repercutir como a imprensa analisou, o que eles falaram sobre esse Flamengo 3, Botafogo 0. Um domínio muito grande do Flamengo, bem superior, Conseguiu ganhar até com um placar mais elástico. O jogo estava um pouco complicado no comecinho, equilibrado, O Botafogo tentando chegar um pouco no ataque, o Flamengo também buscando algumas oportunidades, porém no geral o Mengão foi bem melhor e o Pedro fez uma partidaça, um gol, uma assistência e também o terceiro gol do Flamengo ali marcado pelo Plata, numa assistência espetacular do Carrascal. Assim o Flamengo dominou com direito até o grito de olé por parte da torcida. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. A imprensa paulista rasgou elogios ao Mengão antes do próximo jogo decisivo contra o Palmeiras. Também falaram um pouco sobre isso. Mas agora ele que está em posição de desvantagem em relação ao Palmeiras, mas ontem fez uma vitória espetacular também. O Flamengo meteu 3-0 no Botafogo no Engenhão. O Botafogo jogando em casa e aquela história, o 4-1 foi a última vitória, última e única vitória nos últimos 10 jogos entre os dois times. O Flamengo ganhou todas do Botafogo no Engenhão e ontem ganhou mais uma vez, e por isso que eu falo em espanholização. Não lembro de um momento na história do futebol em que um time de um estado foi tão melhor do que os outros, assim, mas sobrando estatisticamente, parece ser um time grande contra um time pequeno, com todo respeito ao Botafogo. 3-0 ontem, o Flamengo sobre o Botafogo. É que assim, Casão, o jogo do Palmeiras foi tão impactante que a gente quase que acha que o jogo do Flamengo, ganhou, tal, mas ganhou de 3-0 de um rival forte. Na casa dele. Assim, o time do Flamengo é ótimo. O elenco do Flamengo é muito bom. Vai ser um jogo domingo do mesmo nível. 3 pontos de diferença não mostra quem é melhor. 3 pontos de diferença não mostra quem é melhor. Mostra que o de trás tropeçou em algum momento e o outro não. Por isso que são 3 pontos de diferença. Então é um jogo muito equilibrado. O momento do Palmeiras é melhor. O Palmeiras está mais confiante. O Palmeiras está jogando melhor. O Palmeiras está mais inteiro no lado psicológico. Não tem nenhum zumbido no Palmeiras. Lá no Flamengo tem. O Flamengo tem zumbido o tempo todo. Deveria pôr o Pedro. Cadê o Pedro? Não tá jogando o Pedro. Por que não tá o Pedro? Tira aquele, põe esse. Pô, tá perdendo. O Felipe Luiz vai embora, não vai embora. Enfim, o Flamengo vive momentos assim, oscilantes de ambiente. O Palmeiras não tem momento oscilante de ambiente. O Palmeiras está indo jogar no Maracanã sem nenhum problema. Aí você fala, então você está dizendo que o Flamengo, que o Palmeiras é o favorito e vai ganhar. Não, eu estou falando que é mais perigoso quando esse ambiente está assim, porque você relaxa, você perde aquele medo protetivo. Você tem que ter um medo protetivo. Eu acho que o Flamengo entra em campo domingo para jogar contra o Palmeiras inteiro, confiante, sabe? Querendo vencer, mas com o medo protetivo. O medo protetivo está do lado do Flamengo, porque ele vai enfrentar um time que está goleando todo mundo. E se o Abel, apesar que o Abel faz um trabalho psicológico espetacular, o trabalho mental do Abel é alucinante, tanto que ele já começou na coletiva. Você vê que você mesmo destacou, Tironi. O Abel, quando o time dele está bem, ele baixa a bola de todo mundo. Quando o time dele tá mal e tá sendo vaiado ou criticado pela imprensa, é a hora que ele valoriza os jogadores dele, que ele valoriza os títulos, que ele ironiza o adversário. É quando ele tá mal. Mas quando ele tá bem, ele tenta puxar os caras para baixo. Colocar o pé no chão, como ele mesmo falou na entrevista. E é difícil quando tudo tá dando certo, você puxar o pé do cara pro chão, sendo que você tem que puxar de 20, São 20, um elenco de 20 jogadores, de 25 jogadores, um time
Um time que tem 11 caras que ele prefere, mas tem uns 5, 6 que pode ser titular também. E esses caras, todo mundo jogando bem, fazendo tabela, fazendo drible, fazendo gols e sendo elogiado, e você tem que puxar o pé para baixo. Tem que puxar o pé do cara para baixo. É muito mais complicado do que você já ter do seu lado o medo protetivo. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Mais ou menos? Sim. Então, o medo protetivo te deixa em alerta. Isso aí na vida. Na vida. Quando você vai atravessar uma rua, se você estiver mexendo no celular, você está sem o medo protetivo. Você está mexendo no celular, você chega na beira da calçada e vai atravessando sem ter o medo que possa aparecer algum carro e você ser atropelado. Quando você chega e para e dá uma olhada, olha, é muito movimentada a rua, você está com aquele medo protetivo, você tem mais segurança em dar os passos e fazer alguma coisa. O futebol, na vida toda, é assim. O medo protetivo, domingo, está do lado do Flamengo, não do lado do Palmeiras. E o Abel, o desafio do Abel é colocar na cabeça dos jogadores que estão goleando todo mundo, um atrás do outro, um medo. O medo protetivo. É ele conseguir colocar esse medo protetivo no elenco. É difícil pra caramba, gente. Rapaz. Olha, o Pedro voltou. Tava lá, joga, não joga, teve aquelas rusgas com o Felipe Luiz no passado, voltou bem, depois caiu de novo e ontem jogou, fez o primeiro gol, deu o passe pro segundo gol, acabou jogando bem. Arnaldo. Foi Pedro, né? Ontem o Flamengo teve algumas ausências importantes, né? O Saúl não jogou, não foi o De La Cruz, foi o Everton, o volante, ao lado do Jorginho. Na frente o Pedro foi titular. Eu acho que o Flamengo pôde, talvez, não digo descansar, mas preparar alguns jogadores. Imagino que o Saúl esteja à disposição no domingo, para a partida de domingo. E acho que o Flamengo, eu não menosprezo essa vitória, não. Acho que o Flamengo tinha um jogo muito mais difícil que o do Palmeiras, mas muito mais difícil que o do Palmeiras. E o Flamengo ganhou com sobras, né? Na verdade, acho que essa rodada era mais pró-Palmeiras, o Bragantino vem muito mal, e o Botafogo oscila demais, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, às vezes faz bons jogos, tal. Ontem tinha muitos problemas, jogou com uma zaga improvisada, tal, e foi presa fácil. A minha expectativa para esse jogo, e acho que muitas vezes a gente espera muito de um jogo nos pontos corridos, ele acaba não entregando, mas dessa vez tem um componente, né, que pro mandante, pro Flamengo, acho que só a vitória interessa na prática. Não só para igualar o número de pontos do Palmeiras, mas para recobrar confiança, que eu acho que o Flamengo tinha perdido um pouco nas últimas partidas, né? O Flamengo também contou, né, Tironi, com uma coisa rara, né? Ele teve todos os jogadores à disposição na parada da data FIFA, pôde descansar alguns, preparar outros, treinar alternativas, e a gente vai ver no domingo o que vai acontecer. Também estou curioso para saber qual será o árbitro do jogo, né? Porque isso vem sendo também bem importante nessas últimas semanas. Mas tem tudo para ser um baita jogo de futebol, né? Porque os dois times jogam, né? Os dois times arriscam. E, de novo, repito, o que me chama muito a atenção no Flamengo, se a gente pode chamar do Flamengo do Felipe Luiz 2025, é como esse time toma poucos gols. Passa sempre batido, mas o Flamengo ganha por X-0, X-0, X-0. Então, fazer gol no Rossi, que é um bom goleiro, é muito difícil. E o Flamengo não é um time que joga exatamente protegido o tempo todo, não, né? Os zagueiros arriscam, os laterais arriscam, o goleiro arrisca, mas é muito difícil fazer gol no Flamengo. E acho que essa atração, a melhor dupla de ataque do Brasil no momento contra a melhor defesa, é uma dessas questões. E no lado ofensivo, eu acho que o Pedro vai começar jogando. Se existir alguma dúvida sobre qual seria o centroavante contra o Palmeiras, acho que agora, depois dessa exibição, o Pedro vai começar jogando. Bom, o Felipe Luiz falou sobre o confronto que vem aí no fim de semana e também sobre o jogo de ontem e ainda elogiou o Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né? Esse ano, sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos.
e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Bom, Felipe Luiz, vamos brincar, vamos combinar que o Flamengo falar que alguém tem time caro também não é exatamente uma justificativa. Do Flamengo também é caro. Mas eu acho que dessa vez, esse ano mudou, né? Desde a janela do ano passado mudou. O Palmeiras investe tanto quanto, ou investe mais que o Flamengo. Eu sei, é que chega num nível de investimento que é meio, tanto faz, o cara ganha 1 bilhão ou 1 bilhão e 100, né? Depende, né? O Palmeiras nunca contratava o jogador do nível que ele tem hoje. Não, tudo bem. Eu acho que... O que eu quero dizer, deixa eu passar por causa. Nesse nível de investimento, é mais você acertar ou não. Claro, mas eu acho... a questão assim, o Palmeiras ocupou um papel de underdog até agora, que era o time que investia menos, que ele não tem mais essa ressalva. Ele investe tanto quanto ou mais. Mas acho interessante o Felipe Luiz falar, o Abel é o melhor e nós conseguimos chegar próximo do nível deles. Ele tá se colocando... Ele está se colocando no nível de perseguidor, não de... Sim. Time a ser batido, é a realidade. Eu acho que ele está descrevendo exatamente qual é a realidade hoje. Diga, Casão, você levantou o dedo. Então, duas coisas. Primeiro, é muito estranho você ver Eu adoro o Felipe Luiz, hein? Achei ele um grande treinador. Um treinador que eu vejo no futuro podendo ser até treinador da seleção brasileira ou de grandes clubes da Europa, já que ele tem mercado lá. Mas eu acho muito estranho, numa entrevista coletiva, você for avaliar o adversário pelo gasto que o clube teve. Gente, o valor dos times é pelo que o jogador joga, não pelo que o jogador ganha. O Corinthians é a terceira folha salarial do Brasil. Olha o time. Então não é porque o Palmeiras gastou uma fortuna que ele está em primeiro lugar. Não, é porque o Abel é um grande treinador e os jogadores estão jogando bem. Os jogadores estão jogando bem, está tudo entrosado, assim como os dele também. O Flamengo não é, desde 19, um dos principais times da América do Sul, porque ele gasta muito. É porque os jogadores jogam bem, caramba. Sabe, é muito estranho falar em números para valorizar um time. Que números? Pô, o time do Palmeiras está em primeiro porque os caras estão jogando bem pra cacete. O Flaco e o Roque se entrosaram. O meio de campo é bom, o Abel é um ótimo treinador, como ele mesmo falou. Mas não o valor que gasta. O Flamengo não é o segundo colocado, e nem o Palmeiras é o primeiro colocado pelo valor financeiro que eles gastaram. Mas é porque os jogadores que eles compraram jogam bem, são ótimos jogadores. É esse valor que tem que ser destacado, não quanto gastou. Perfeito, Casão. O Mauro César ressalta no seu blog hoje aquilo que a gente falou aqui, en passant, dos confrontos entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. Em casa, Botafogo vira freguês do Flamengo. 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu vou insistir só mais uma vez, juro, naquilo que eu estou falando. Eu não lembro de outro recorte da história que foi assim. Se os estatísticos aí me falem. Que um time tão grande quanto o outro, rivais locais, históricos e tal... Um time jogou 10 vezes em casa contra outro e perdeu 9. É isso que eu estou falando, da diferença que o Flamengo impõe aos seus rivais. Mas isso há algum tempo, e aí algum tempo no Rio, algum tempo, o que não impede de, em algum momento, um rival superar o Flamengo, por exemplo. E é interessante porque, olha só, o Flamengo venceu em 2019, né? Venceu 2 vezes, em 2020 venceu 1 vez, em 21 uma também, em 22 venceu 2 vezes, em 23 uma, em 2 na verdade, e em 24 foi quando o Flamengo acabou perdendo, né? Aquele 4-1 contra o time do Botafogo que tava voando, enfim, um partidaço do Botafogo, 4-1 para eles. E aí o Flamengo volta a vencer. Então a sequência do Flamengo é absurda, é impressionante, assim, a capacidade do Flamengo em dominar o Botafogo, né? Deixou de ser um clássico e hoje se tornou... É um clássico, claro, pela rivalidade histórica, porém, quando a gente coloca em campo, o Flamengo é bem superior. E os últimos 10 jogos deixam isso muito claro. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se, comente o que você achou. E o link lá do canal do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los. Obrigado a todos. Valeu!